Cleópatra os adorava. Casanova vivia por eles. A busca pelo afrodisíaco definitivo é tão antiga quanto a própria raça humana. Alguns procuram a resposta na natureza. Outros preparam a pílula perfeita. Auxiliares do amor. Você não acredita? Então confira. Afrodisíacos. Magia ou medicina? Steven Schneider, conhecido pelos amigos como Schnitzy, é um escritor que mora na cidade de Nova York. Aos 49 anos, ele sente que está correndo contra o tempo. Estava saindo com uma garota fantástica, instrutora de dança de salão chamada Jamie. Ela me ensinou tango, foxtrot. Ela era mesmo uma graça. Ficamos juntos 5 ou 6 anos e há alguns anos terminamos. E eu devo dizer que durante alguns anos me senti muito mal. Eu não queria ver ninguém, eu só comia rosquinhas, sabe? Aquelas rosquinhas recheadas de creme, sabe? Era horrível. Eu estava ficando parecido com Homer Simpson e me sentia péssimo, sob muita pressão, pois a vida continuava e o novo milênio estava chegando. Então eu pensei, sabe de uma coisa? É hora de fazer algo e achar outra garota. Afrodite, a deusa grega do amor, inspirou a palavra afrodisíaco. Os afrodisíacos são elementos que provocam ou intensificam o desejo ou o desempenho sexual. Para Schnitzy, tudo começou com o conselho de uma amiga. Eu fui até a minha antiga faculdade e vi uma antiga amiga, a Amy, que foi minha colega. Uma garota de cabelos longos, ruivos, frisados, que acende velas e toca saltério. Uma pessoa totalmente diferente. Ela já usava essas coisas, a aromaterapia, afrodisíacos, e me disse... Você vai se sentir melhor. Pode mudar a sua vida, o modo como você se sente e se desempenha fisicamente. Eu disse, legal. E então foi essa minha amiga, Amy, que me apresentou ao mundo dos afrodisíacos. Desde tempos imemoriais, as pessoas fazem de tudo para incrementar sua vida sexual. Dizem que Cleópatra deixou Marco Antônio fora de si, misturando mel e amêndoas e aplicando a pasta nas partes íntimas dela. Casanova tinha a reputação de comer dúzias de ostras por dia e dizem que ele seduziu uma freira, dando a ela uma ostra com seus próprios lábios. E o antigo manual do sexo, o Kama Sutra, sugere leite e mel misturados aos testículos de um carneiro para garantir uma noite de paixão. A tradição de usar excitantes da libido pode ter mais de 5.000 anos. Mas o que será verdade e o que será folclore? Até o início dos anos 80, a maioria dos cientistas achava que os afrodisíacos tradicionais fossem uma fraude. Mas pesquisadores estão descobrindo agora que alguns estimulam algo além da imaginação. Uma substância popular que é ingerida, inalada e tragada devido às suas prováveis propriedades afrodisíacas é a casca da iohimbe, uma árvore da África Ocidental. Uma série de estudos descobriu que a ioimbina, o ingrediente ativo da iohimbe, causava ereção nos homens, aumentando o fluxo de sangue no pênis. E com a iohimbe, você deve tomar vitamina C miligramas para ajudar caso você sinta náusea. Ela intensifica suas propriedades. Certo? Certo. Ótimo. Quanto mais propriedades puder intensificar, melhor. Diz no livro que demora cerca de 8 horas para fazer efeito. 8 horas? Então você deve preparar pela manhã. Quanto tempo ela dura? Só para eu saber a hora certa. Eu comprei iohimbe na forma de pó. Supostamente deve dar uma ereção durante 3 dias. É o que dizem. Eu já ficaria feliz com algumas horas. Eu experimentei a iohimbe na forma de pó e, basicamente, eu me senti mal. Eu fiquei nauseado por 2 horas. A iohimbe funciona de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras é aumentando a circulação. Outra é estimulando o sistema nervoso. Mas pode ter alguns efeitos indesejáveis, podendo aumentar os batimentos cardíacos, elevar a pressão sanguínea e a pessoa pode sentir ansiedade, tensão e até náusea. E às vezes esse não é o efeito mais desejável que se procura num afrodisíaco. Assim, apesar de disponível como medicamento, não há garantias de que a ioimbina funcione, e ela só deve ser usada com a orientação de um médico.
Várias ervas afrodisíacas, incluindo a ioimbina, aumentam o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais. Quando somos estimulados sexualmente por alguma coisa, seja física, mental ou quimicamente, o sistema nervoso envia sinais à região pélvica, o centro de controle da ereção. Esses sinais estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos genitais, causando um aumento no fluxo sanguíneo que incha os tecidos eréteis. As veias então se fecham, impedindo que o sangue dê ao órgão. O resultado é uma ereção. Um afrodisíaco muito popular é o ginkgo. Ele vem das folhas e frutos da mais antiga família de árvores, a árvore ginkgo, e é usado na Ásia há séculos. Schnitt decidiu experimentá-lo. Eu bebi o chá de ginkgo. Eu não sei se foi um efeito psicológico ou não, mas no meu caso, senti que o ginkgo ajudou o sangue a fluir para as partes críticas da minha anatomia, o que me ajudou muito com uma comissária da FINER. Nos últimos 30 anos, 300 ofereceram evidências clínicas que o ginkgo pode viciar todo o corpo, além de ter qualidades afrodisíacas. Um estudo alemão sobre homens com distúrbios de ereção provou que o ginkgo recuperou a potência em metade deles. Mas como ele funciona? O ginkgo pode agir estimulando o cérebro a liberar óxido nítrico nos tecidos eréteis em homens e mulheres. Isso faz com que os vasos sanguíneos se dilatem, o fluxo de sangue é maior e temos uma ereção. Mas ainda não se sabe muito sobre a segurança e eficácia do ginkgo. Ele pode ter efeitos colaterais como dores de cabeça e não deve ser ingido com aspirina ou por pessoas com problemas cardíacos. Anualmente, centenas de milhões de dólares são gastos em busca do prazer. E os ingredientes das poções de amor vêm de todas as partes do mundo. Na Ásia, há inúmeras substâncias que podem ter propriedades afrodisíacas. Muitas delas acabam atravessando o mundo. Uma é a erva chinesa chamada Yin Yang Huo, também conhecida como semente do bode tarado. Qual é mesmo a história da semente do bode da China? Você sabe? Diz o folclore que os pastores de cabras na China perceberam que alguns machos estavam agindo de forma atrevida. Mais que o normal? Estavam mais atentos que os bodes que estavam em outras partes do pasto e descobriram que estavam comendo uma certa semente. E deram a ela o nome de semente do bode tarado. E funcionou para os pastores chineses? Bem, se funcionou para as cabras, acho que eles também passaram a usar. Bom, é o que eu sempre digo, Annie. O que é bom para os bodes chineses é bom para mim. Mas com toda essa ajuda disponível, há algum modo de saber o que irá garantir o prazer sexual? Os pesquisadores fizeram progressos eliminando algumas substâncias que eram mais nocivas que benéficas. A mosca espanhola, ou cantárida, é um dos mais conhecidos elixires do amor. Feita a partir de corpos secos de besouros, age irritando severamente o trato urinário e enviando maior fluxo sanguíneo para os genitais. Atualmente, a cantárida é ilegal nos Estados Unidos, pois é um veneno que pode levar à morte. Um preço alto a pagar por uma vida sexual melhor. Mas a busca por uma vida sexual melhor geralmente é cara. Na Ásia, partes de animais são usadas há séculos. Pessoas já comeram testículos de touros e carneiros na esperança de se tornar mais viris. Desde os tempos mais antigos, muitos povos acreditam que os chifres de vários animais têm poderes afrodisíacos. O pó de chifre de rinoceronte ainda é usado na Ásia, embora não exista nenhuma prova que funcione como afrodisíaco. Embora muitos afrodisíacos tradicionais não tenham comprovação científica, alguns já sentiram seu efeito positivo. Mas a interferência da iohimbe ou do ginkgo sobre a libido pode depender muito da crença de quem os utiliza. Sabe, o bom nesse negócio de afrodisíacos, sinceramente, eu não sei se eles funcionam, mas eu acho que funcionam. Pelo menos para mim, eles fizeram diferença. Depois da Jamie, fiquei sozinho há alguns anos e estava péssimo, mas quando eu comecei a comer ostras, beber champanhe e tomar ginkgo, eu comecei a me sentir melhor e a conhecer mais mulheres. Coincidência? Eu não sei, mas recentemente eu conheci uma mulher da Espanha, a Alejandra, que era mesmo ótima e foi muito bom. Infelizmente, ela mora na Espanha. Bom, todas as ostras do mundo não conseguem vencer 10 mil quilômetros de oceano. Por isso, ainda estou procurando.
Diz a lenda que os frutos do mar são considerados afrodisíacos, já que a mitológica Afrodite nasceu no mar. Mas há quem diga que, além do folclore, há algo mais por trás desses alimentos. É mesmo? Eu não acredito. Historicamente, os rituais de acasalamento envolvem uma refeição antes do sexo. E até hoje, o ato de comer é tão ligado ao ato de fazer amor que os terapeutas sexuais às vezes receitam uma refeição romântica a dois como preliminar. Você está linda hoje. A Maria, ela adora comer, então sempre tem alguma coisa que eu posso fazer por ela. Por exemplo, um bom jantar, porque depois vem o romance e vem o sexo. É como se eu estivesse usando o jantar como isca. Frank e Maria se conheceram no shopping de Chicago há 2 anos e meio, e a química entre eles foi instantânea. Vou colocar na sua língua. Maria trabalha como contadora e Frank dirige um caminhão. E para eles, a comida é o melhor meio de manter a chama acesa. Frank, me dá um beijo. Ele adora chantilly e eu também. Uhum. E morangos e caldas. Ah, sim. E a gente tenta deixar interessante, porque se a gente fizer a mesma coisa o tempo todo, aí pode não dar certo, então... Mas, historicamente, o uso de alimentos como afrodisíacos vai muito além de um simples jantar romântico. Nós temos livros clássicos que falam sobre o uso da comida. Por exemplo, no Kama Sutra, descreve uma refeição com ovos, cebola, com cardamomo, canela e noz moscada. Se comer isso antes de encontrar seu amante, as chances de ter uma experiência melhor serão maiores. Antes que a ciência começasse a definir como nosso corpo funciona, as pessoas seguiam uma premissa conhecida como lei das similaridades. Isto significava que a aparência de um alimento determinava como e onde ele poderia beneficiar o corpo. Assim, se um alimento fosse parecido com um órgão genital, deveria ser um estimulante erótico. Diz a lenda que os astecas no México Antigo ficaram tão impressionados com a semelhança anatômica do abacate que deram a ele o nome de ahuacatl, ou testículo, e proibiram que as donzelas da aldeia pusessem um só pezinho virgem para fora de casa durante a colheita da fruta. Acreditava-se que vários dos alimentos afrodisíacos tivessem essa propriedade devido à sua aparência fálica, como bananas, aspargos e cenouras. Mas o aspargo, por exemplo, tem um valor nutricional muito grande. Ele tem vitamina E, considerada um dos estimulantes do hormônio sexual. E é uma vitamina que estimula a nossa produção hormonal. Então parece que os povos antigos às vezes acertavam, pois vários alimentos que eram considerados afrodisíacos realmente possuem vitaminas e sais minerais que são essenciais para uma boa vida sexual. Um dos alimentos mais sugestivos visualmente é a ostra. Alguns dizem que ela parece um testículo quando ainda está na concha, e outros dizem que ela lembra a anatomia da mulher. Mas as ostras são uma boa fonte natural de zinco, um mineral necessário para a produção de testosterona, que acredita-se ser o hormônio do desejo sexual em homens e mulheres. Mas alguns dizem que você teria que comer dúzias de ostras para que elas excitassem sua libido. Nem todos os poderes lendários dos alimentos têm a ver com seu conteúdo de vitaminas e sais minerais. Para um amante de sangue quente, a pimenta chili pode ser o segredo. O condimento apimentado nos alimentos, chamado capsaicina, faz com que as terminações nervosas liberem a substância P, um neurotransmissor que estimula a sensação de ardência. O batimento cardíaco é aumentado e suamos mais, como acontece durante o sexo. Algumas pessoas acreditam que comidas apimentadas possam também causar a liberação de endorfinas, substâncias químicas do corpo que causam uma sensação natural de bem-estar. E, é claro, existe o presente definitivo do amante, o chocolate. Usado durante séculos como afrodisíaco, parte de seu apelo vem de sua propriedade sensual de derreter.
se você está falando de doces ou algo assim, teria que ser uma calda de chocolate. Para começar, ela é doce e é duradoura. Quer dizer, você pode colocar onde quiser, sabe? E depois, você sabe, ela vai direto para a boca. Então, é uma coisa do tipo 2 em 1. O chocolate contém uma substância, a feniletilamina, que é um estimulante. É considerado o químico do amor, dá a sensação de bem-estar e excitação. E é uma substância química muito similar às endorfinas que nosso corpo produz, que causa essa sensação de bem-estar. Alguns cientistas acreditam que essa substância química contida no chocolate é quebrada antes que possa nos excitar. Mas outros dizem que essa é uma razão pela qual os amantes norte-americanos compram cerca de 36 milhões de caixas de chocolate no Dia dos Namorados. A escritora Dorothy Parker tornou-se lendária ao dizer: "Gostaria de poder beber como uma dama. 1 ou 2 drinks no máximo. Se bebo 3, vou para baixo da mesa. Com 4, vou para baixo de um homem." Alguns estudos descobriram que, além de reduzir nossas inibições, o álcool aumenta os níveis de testosterona nas mulheres, mas não nos homens. Mas cuidado, beberrões. Álcool em excesso, tanto para homens quanto para mulheres, pode adormecer a libido. A estação clássica do rock de Chicago, 94.7. Oi, aqui é o Dr. Alan Hirsch. Estamos procurando um casal de voluntários para um teste de beijo, para ver quais odores e sabores podem intensificar a excitação. Liguem para nós no... Está bem, o que devem fazer é colocar a cabeça para trás e pôr a língua para fora. Isso mesmo. E beijem. Maria e Frank são 2 das 500 pessoas que o neurologista Alan Hirsch está testando. Nos últimos 5 anos, ele trabalha medindo o efeito do sabor e do olfato na excitação. Eu soube que o Dr. Hirsch usa alimentos para intensificar os prazeres sexuais. Então, eu fiquei muito interessada nesse aspecto da coisa, porque achei que talvez pudéssemos levar algo novo para o quarto, você sabe? Agora, Mark, o quanto você gostou ou não do beijo, se achou o beijo sexy, o quanto gostou do sabor do beijo e o quanto deseja que ele a beije novamente. Certo. Está bem? Começamos o estudo usando alimentos como afrodisíacos, pois vimos que quando as pessoas perdem o olfato ou o paladar, desenvolvem distúrbios sexuais. A conexão, então, tornou-se aparente. Há quase 100 anos, Sigmund Freud disse que para permanecermos como uma sociedade civilizada, teríamos que reprimir nosso olfato. Senão, ficaríamos sexualmente excitados o tempo todo. O Dr. Hirsch testa essa teoria há mais de 10 anos. Depois de testar 3.000 pessoas, ele descobriu que o odor de certos alimentos é tão excitante sexualmente que aumenta o fluxo de sangue no pênis e na vagina. Ótimo! Quando inalamos um aroma, moléculas de odor entram no nariz e estimulam pequenos pelos, chamados cílios, a enviar mensagens ao cérebro. Uma parte do cérebro que recebe essas mensagens é o sistema límbico, frequentemente chamado de centro do prazer. Os sinais, então, viajam até a medula espinhal e, assim como os alimentos e ervas afrodisíacas, causam um aumento do fluxo de sangue para os órgãos genitais. Segundo os estudos do Dr. Hirsch, os odores de alimentos que causam o maior efeito não são exatamente aqueles que associamos a uma noite de paixão. De todos os odores testados, ele descobriu que a torta de abóbora era o caminho para a libido do homem, aumentando o fluxo de sangue para o pênis em 40% deles. Pipoca amanteigada veio em segundo, com 9%. E o odor mais excitante para mulheres era uma marca de bala de alcaçuz. Uma descoberta curiosa do estudo é que todos os odores podem excitar os homens. Já as mulheres possuem um olfato bem mais apurado, distinguindo melhor os odores. Descobrimos que alguns odores inibiam a excitação sexual feminina. Por exemplo, o cheiro de cerejas teve um efeito negativo. O cheiro de carne de churrasco e o cheiro de colônia masculina também inibiam a excitação sexual feminina. Apesar do estudo do Dr. Hirsch, o olfato ainda é o mais misterioso dos nossos sentidos. E ainda não temos certeza por que alguns odores de alimentos afetam nossa libido.
O corpo humano está sempre nos surpreendendo e nos encantando. Além do óbvio apelo da beleza e sedução, o corpo em si possui seus próprios afrodisíacos. Eles existem na forma de duas substâncias químicas do corpo, hormônios e neurotransmissores. Os hormônios testosterona e estrogênio são secretados principalmente pelas glândulas sexuais, que são parte do nosso sistema endócrino e são essenciais ao nosso desejo sexual. Alguns neurotransmissores, como a norepinefrina e a dopamina, são liberados principalmente do cérebro e enviam mensagens pelo nosso corpo. Eles ativam nossa sensação de prazer e excitação. Mas quando os estimulantes naturais do amor param de funcionar, algumas pessoas buscam ajuda. Michael Bono, um técnico de computador no mercado de ações, tem 59 anos e se classifica como uma personalidade forte. Ele procurou a medicina chinesa quando não pôde mais suportar a pressão de seu ambiente de trabalho. Atualmente vivemos numa sociedade aqui em Nova York que é muito rápida. Tudo deve ser feito hoje, não pode ser amanhã. O que conta é o que você faz por mim hoje, não amanhã. Portanto, vivemos sob uma pressão enorme. Passamos o dia todo sob pressão e eu fazia parte dessa corrida. Mike sofria de estresse, que afeta 75% dos norte-americanos. Se analisarmos o efeito do estresse na saúde e na sexualidade como um todo, ele é provavelmente a causa mais comum da baixa libido. A falta de libido de Mike e sua saúde debilitada começaram a ter um impacto em seu casamento de 30 anos. Não havia mais comunicação, não havia mais intimidade, nem nada assim. E o desempenho pesava muito para mim, porque no fundo eu sabia que não estava fazendo o que deveria fazer por minha esposa e amante. E o desejo estava diminuindo, estava praticamente desaparecendo. Quando o corpo perde sua capacidade natural de mexer com a libido, os afrodisíacos geralmente tornam-se uma necessidade. Oi, Mike, como está hoje? Oi, Adele, como vai? Determinado a recuperar a dinâmica de seu corpo, Mike decidiu experimentar a acupuntura. Bom, estou melhorando a cada semana. Ele depositou sua confiança nas mãos de Adele Heising, especialista em acupuntura e ervas chinesas. Ah, ótimo, muito melhor. Com Michael, a abordagem foi tratamentos semanais de acupuntura para aumentar os seus níveis de energia. E durante a terapia, perguntei a ele se tinha um baixo desejo sexual. Ele disse que sim. É uma pergunta que sempre faço, pois obtenho informações sobre a pessoa, sobre seu nível de energia e, da perspectiva chinesa, sobre sua fonte de energia. Acredita-se que a acupuntura estimule caminhos nervosos e alguns dizem que isso faz com que o cérebro libere neurotransmissores que aumentam o desejo. Outros acreditam que a acupuntura também ajude no fluxo sanguíneo. Como vai indo, Mike? Ótimo, totalmente relaxado. Ótimo. Muito bom. Ao promover a circulação através do uso da acupuntura, possibilitamos que ocorra um aumento do desejo sexual, pois o que deve acontecer é que a área deve estar cheia de sangue para que a função sexual normal ocorra em homens e mulheres. De acordo com Mike, sessões semanais de acupuntura e uma combinação de ervas chinesas, incluindo o ginseng, o ajudaram a voltar ao que era. Alguns dos afrodisíacos mais potentes do corpo são nossos aromas. Não os odores obviamente desagradáveis da transpiração, mas cada pessoa tem o seu cheiro particular composto de feromônios. Eles são substâncias químicas liberadas por todo o corpo, mas principalmente pelas axilas, genitália e sob o cabelo. Somos cercados por nuvens dessas moléculas e deixamos rastros delas quando andamos. Alguns desses sinais têm odor, outros não. Acredita-se que eles sejam captados pelo nariz de outras pessoas que, consciente ou inconscientemente, são atraídas pelo nosso cheiro. Os feromônios atuam de muitas maneiras entre os animais. Há uma que eu chamaria de afrodisíaca, pois existe a insinuação do sexo para o início do comportamento sexual.
E eles fazem outras coisas também. Existem os feromônios de alarme, os feromônios de acasalamento, há os feromônios para o namoro, para incentivar a amamentação ou desmame. Eles agem de muitas maneiras. Quanto à ação do feromônio como afrodisíaco em seres humanos, essa ainda é uma discussão em aberto. Alguns estudos mostram que pode haver uma ligação entre os feromônios e nosso desejo sexual. Num estudo duplo cego, mulheres jovens foram expostas a feromônios e a um placebo. Nas primeiras 3 semanas do teste, 36% daquelas que receberam os feromônios disseram que faziam sexo toda semana. Na 14ª semana, o número dobrou. E os pesquisadores dizem que não foi apenas o poder da sugestão, pois no grupo exposto ao placebo não houve nenhuma mudança. Mas se os feromônios são a origem da química entre duas pessoas que se sentem instantaneamente atraídas uma pela outra sem saber por quê, os perfumes e odores que seres humanos podem detectar também podem ser considerados afrodisíacos poderosos. Alguns acreditam que o olfato seja o sentido mais intimamente ligado à nossa sexualidade. Embora a visão e o tato sejam essenciais para o desejo sexual, esses sinais devem primeiro passar por áreas do cérebro conhecidas como tálamo e córtex antes de chegar ao lobo límbico. Contudo, os aromas enviam sinais diretamente ao lobo límbico, provocando uma reação emocional mais poderosa. Mas o que acontece quando combinamos o apelo do aroma com o suposto poder dos feromônios? Os perfumes têm sido usados não apenas para acentuar a fragrância de uma pessoa, mas desde o início dos anos 90, as empresas apostaram na ideia de que feromônios podem ajudar na venda de produtos. Uma história de sucesso é o Perceive, um perfume de feromônios da Avon. Lançada há pouco tempo em 54 países, essa fragrância estimulante tornou-se campeã de vendas em toda a história da empresa. Este é o bairro de uma de minhas clientes, Vitória. Geralmente venho aqui para fazer a entrega de seu pedido, mas depois ando pela vizinhança para ver se conquisto mais clientes. Oi, oi. Ótimo, certo? Vamos ver o que temos hoje. Eu trouxe aquele Perceive em spray que você me pediu. Eu preciso de alguma coisa nova para me animar durante o dia. O efeito do Perceive vem de feromônios sintéticos, supostamente estimulantes. Esses feromônios sintéticos servem para ajudar a relaxar, reduzir inibições e podem intensificar relacionamentos com amigos ou amantes. Meu relacionamento com meu marido mudou, pois estou mais feliz, estou mais autoconfiante, me sinto mais sexy e ele está gostando disso. Espere para ver o que mais eu trouxe. Perceive para homens. Está brincando? Não. Ele tem Ele também tem o negócio do feromônio. Uau. Sim. Mas algumas pessoas não acreditam na eficácia de perfumes com feromônios. É bom? A molécula de feromônio que existe nos perfumes, ou a suposta molécula de feromônio, ainda não foi testada com rigor suficiente para saber se ela tem algum efeito. E é claro que existe a dúvida se o feromônio vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Afinal, se você usar um perfume que supostamente contenha feromônios, claro que você vai esperar que ele atraia todas as pessoas bonitas do mundo que vão querer e desejar você. Mas, na verdade, vai atrair qualquer uma que o sinta. Enquanto a pesquisa sobre a eficácia dos feromônios continua, acredita-se que existe uma parte do corpo que é o centro de tudo. Acho que nosso cérebro definitivamente é um afrodisíaco. Muitas coisas fazem parte da nossa resposta sexual. O que cheiramos, o que vemos, o que ouvimos. Nosso cérebro é o computador principal que nos integra e diz o que estamos sentindo. São essas coisas que nos estimulam sexualmente. Se o nosso corpo contém os mais poderosos afrodisíacos, de substâncias químicas a odores naturais, talvez uma boa saúde e um corpo em forma possam assegurar o sucesso no sexo. Na última década, o número de pessoas que frequentam academias quase dobrou. Mas embora a barriga e coxas firmes possam ser agradáveis aos olhos, ter um corpo bonito pode não ser a única razão para tanta malhação. Os pesquisadores estão descobrindo que exercícios regulares levam a uma vida sexual melhor. Um estudo na Califórnia pesquisou 8.000 mulheres em todo o país.
Entre as que faziam alguma atividade aeróbica regularmente, 40% se excitavam mais facilmente, 31% faziam sexo com mais frequência e 25% atingiam um orgasmo mais rápido que mulheres que não se exercitavam. Mas será que isso é porque o exercício aumenta a autoconfiança? Ou porque ele provoca alguma reação química em nosso corpo? Exercícios físicos podem contribuir para a liberação das beta-endorfinas, também conhecidas como opiatos do bem-estar. As endorfinas são encontradas principalmente na glândula pituitária, no cérebro, e estão distribuídas pelo sistema nervoso. Acredita-se que estejam conectadas às sensações de euforia, mudanças de apetite e liberação de hormônios sexuais essenciais ao nosso desejo sexual. Olá, bem-vindos ao programa. Hoje vamos desafiar vocês com maneiras novas de pensar sobre sua sexualidade, intimidade, sobre o amor e a vida. Os terapeutas sexuais Karen e Greg usam sua linha telefônica em Nova Jersey para seu programa de rádio O Amor Importa. Eles aconselham ouvintes que precisam de tempero na vida amorosa. Temos a Meg na linha. Oi, Greg. Oi, Karen. Oi, Meg. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Conte, por que está ligando? Bom, eu tenho 32 anos. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Meu marido e eu trabalhamos muito. Nosso emprego e a nossa vida em casa exigem muito de nós. E agora, não que a chama tenha se apagado, mas ela está diminuindo. Greg é terapeuta sexual há mais de 30 anos e Karen há 15 anos. Para eles, sexo sempre foi uma prioridade. Há 10 anos, Greg foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença degenerativa progressiva que afeta os neurônios no cérebro e na espinha. Como eu sabia que a doença consumiria muito tempo e energia, tive que me livrar de tudo que eu achava que não era importante e economizar tempo e energia para as coisas que eram importantes. Então, me livrei de tudo, exceto do sexo. Determinados a manter uma vida sexual ativa e poder aconselhar pacientes e ouvintes sobre os novos excitantes da libido, Greg e Karen voltaram-se para os exercícios, como a prática oriental do Tantra. Para nós, o Tantra tornou-se um exercício de mente e corpo. Do ponto de vista do corpo, ele nos ajuda a concentrar a energia que temos e também a liberar a energia, a que vai para o estresse. Assim, ficamos mais relaxados e ficamos mais próximos um do outro. Acumulamos energia através da respiração, através de posturas, como as do yoga, e essa energia que acumulamos, essa parte de nossa expressão de amar, de prestar atenção um no outro, aumenta a alegria e a vitalidade no nosso amor. Há 2 maneiras de aplicar exercícios à sexualidade. A abordagem ocidental enfatiza a forma física. As pessoas passam horas na esteira ou levantando pesos. Nas antigas culturas orientais, o enfoque é mais na conexão entre mente e corpo, tendo como ponto central o sexo. Desta forma, foram criados exercícios como yoga e tantra. Assim como as ervas afrodisíacas, acredita-se que o tantra e o yoga ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo. No yoga, há muitos exercícios que, a partir de uma determinada postura, vão estimular o fluxo sanguíneo para certos órgãos. E alguns exercícios específicos do yoga são dirigidos a aprimorar a função dos ovários, glândulas suprarrenais e o hipotálamo. E é o relacionamento entre esses órgãos que faz a função sexual fluir como se deve. Além de aumentar o fluxo sanguíneo para as glândulas sexuais, o yoga também inclui exercícios específicos usados para tornar o sexo melhor. Alguns exercícios ajudam a fortalecer os músculos da região pélvica, enquanto outros podem ajudar a controlar o orgasmo e a ejaculação. Karen e Greg praticam o Tantra todas as semanas. E embora a ciência ainda não tenha provado que esse tipo de exercício possa estimular diretamente as glândulas sexuais, muitas pessoas como Karen e Greg descobriram que o Tantra pode levar a uma vida sexual melhor. O alongamento é um dos melhores exercícios para mim, pois me deixa mais flexível.
E mesmo com sua doença, você é mais flexível que eu, o que me irrita. Mas os exercícios no Tantra nos ajudam a acumular e manter um alto nível de energia sexual. Para Karen e Greg, o Tantra mostrou ser a resposta para seus sonhos sexuais. Mas para outros, a dança é uma maneira ótima de intensificar o sexo. Em toda a história, a dança tem sido usada em rituais de sedução e como prelúdio ao sexo. A dança possui características semelhantes ao orgasmo, como excitação, liberação e exaustão. A dança definitivamente é um afrodisíaco. Muitos dos dançarinos latinos são muito sensuais e muito sexuais. E muitos dos rituais envolvidos na reprodução em várias civilizações envolvem a dança. Para Karen e Greg, o exercício ajudou a aprimorar a vida sexual. Mas, às vezes, é necessária uma receita para o desempenho. Grandes avanços na tecnologia médica contribuíram para que o desempenho sexual se tornasse uma obsessão do século XXI. Continua a busca pelo afrodisíaco perfeito. Mas será que estamos substituindo as poções do passado pelos fármacos do futuro? Será que a arte do amor se tornou a arte da ciência? Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 58 milhões de homens e mulheres sofram de algum tipo de disfunção sexual. A causa pode ser física, psicológica ou ambas, mas laboratórios farmacêuticos estão competindo para encontrar a cura. Talvez um dos fármacos mais conhecidos hoje seja o Viagra. Até agora, mais de 16 milhões de receitas foram aviadas para o Viagra só nos Estados Unidos. Mas o Viagra é só a ponta do iceberg na busca médica pelo prazer sexual. Os medicamentos para ereção já superaram os 880 milhões de dólares em vendas e novos tratamentos continuam a chegar ao mercado. Existe um mito que esses medicamentos sejam capazes de criar seres supersexuais. Eu acho que isso também é arriscado, pois não podemos nos tornar uma sociedade focada demais no intercurso sexual. Não podemos nos concentrar apenas nisso. Há mais de 15 anos, um dos objetivos da indústria farmacêutica era curar a disfunção erétil nos homens. Agora, a corrida é para encontrar a fórmula mágica para as mulheres. Pensávamos que os problemas de ereção masculina fossem causados por questões psicológicas ou emocionais. E agora vimos que, na verdade, muitos dos problemas de ereção são físicos ou orgânicos. Portanto, há uma causa médica para isso. Quanto às mulheres, há um atraso nas pesquisas de 20 anos em relação aos homens, mas começamos a perceber que na função sexual feminina existe, de fato, um número significativo de processos médicos e fisiológicos que podem afetar a sexualidade nelas. Um estudo recente realizado pela Universidade de Chicago descobriu que mais de 40% das norte-americanas podem sofrer algum tipo de disfunção sexual. O resultado? Medicamentos que vão desde anéis de estrogênio a cremes para o fluxo sanguíneo que realçam a sensação genital e estão sendo desenvolvidos num ritmo frenético. A melhor candidata para um medicamento é uma mulher que, em certa época, estava satisfeita com sua resposta sexual e que agora, por algum problema físico, seja uma cirurgia pélvica, menopausa ou medicamentos, não está mais conseguindo reagir como antes. Olha a barriga dura. Esta época da minha vida fez com que a sexualidade, isto é, o desejo, diminuísse um pouco. Eu imagino que mulheres de todo o mundo, ao chegarem na minha idade, também estejam passando por isso. Eu acho que até mesmo a Sophia Loren deve estar passando por esta experiência também. Tente alongar o seu corpo assim. Patrina Wells, de 55 anos, não é a única nessa situação. Na verdade, estima-se que, anualmente, mais de 24 milhões de mulheres em todo o mundo chegam à menopausa. Com a idade e a menopausa, as mulheres sofrem várias mudanças em sua função sexual, como o aumento da secura vaginal, mais dor durante a relação sexual, mudanças na habilidade de ficar excitada e a dificuldade de atingir o orgasmo. E essas mudanças devem-se principalmente à mudança nos hormônios.
Ao contrário de muitas mulheres em todo o mundo que aceitam a diminuição do desejo sexual na menopausa em silêncio, Patrina foi para o balneário Canyon Ranch, em Tucson, Arizona, para uma consulta com a doutora Lana Ronstein, especialista em saúde feminina. Vejo muitas mulheres que têm as mesmas reclamações de Patrina. Todas vêm e dizem que realmente estão preocupadas e frustradas com a falta de desejo. Elas querem uma vida sexual ativa com o seu parceiro. São mulheres que estão numa boa fase da vida, mas realmente sentem a falta de vitalidade com relação à sua sexualidade. Sente que está na menopausa ou na meia-idade. Provavelmente estou na metade do caminho. Tudo bem. E você está tomando algum hormônio? Eu estou, sim. Tudo bem. E são hormônios como estrogênio ou progesterona? Sei. E alguém falou com você sobre a testosterona? Há tempos, os médicos receitam a terapia de reposição hormonal para homens que sofrem de impotência e para mulheres na menopausa. Mas hoje, a testosterona é considerada pelos laboratórios farmacêuticos como a melhor receita para a libido. Se você não tem testosterona, eu acho que terá dificuldades em elevar o seu nível de interesse e o desejo sexual. Portanto, no meu ponto de vista, ela é um afrodisíaco muito, muito importante. Em outras palavras, é uma substância que devemos ter no corpo para poder acessar, sabe, aquele querer, aquele desejo. Na longa busca pelos afrodisíacos, a medicina moderna finalmente oferece algumas alternativas. Se está falando de um afrodisíaco ou de um agente para o desejo, esse é a testosterona. E só estamos na fase inicial do processo de compreensão do papel da testosterona nas mulheres, mas a testosterona é o hormônio do desejo em homens e mulheres. Para Patrina, o tratamento com testosterona pode oferecer a oportunidade de aproveitar mais alguns anos de paixão com seu parceiro, Rusty. E ela deverá ter o acompanhamento de seu médico para monitorar os efeitos da medicação. Mas não importa se são medicamentos ou afrodisíacos antigos, o objetivo permanece o mesmo. Acho que faz parte da natureza humana a busca contínua por algo melhor. E, à medida que formos descobrindo mais substâncias, aprenderemos muito mais sobre nossa fisiologia e poderemos descobrir coisas novas e melhores que vão nos excitar. Então, embora nossa busca continue, a maioria das pessoas parece concordar que nenhuma planta, poção ou pílula pode prometer a satisfação. Talvez o afrodisíaco definitivo seja o próprio amor em si. Quando falamos de afrodisíaco, é claro que estamos falando do desejo. É o que eu acho. O meu objetivo e o da maioria das pessoas é o amor e o modo como o desejo faz você amar e faz aumentar esse amor. Olha, sou a favor disso. O melhor afrodisíaco é a decisão de ser erótica e conhecer bem a si mesma para saber que tipo de estímulo, quais as circunstâncias, que condições você precisa que sejam satisfeitas para ficar excitada. Você está falando de sexo. Então, se alguém acha que precisa de algo, esse afrodisíaco provavelmente vai melhorar o lado sexual, mas... mas só por um tempo. Mas acontece que se você tem um amor, esse amor vai manter a lembrança o tempo todo. O afrodisíaco definitivo seria o amor e estar com Mike. Com certeza. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Passengers are requested to proceed to the aircraft.